Nós é até um bandista, mas cada medo de espírito que nós tem. Eu sou Ederson Mello e este é o Jovem Bandista. Olá meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Jovem Bandista. Caso você ainda não seja inscrito no canal, então aproveita, se inscreve. Se você já é inscrito, então você já sabe, deixa like no início do vídeo, garantindo assim que a informação de Umbanda chegue aí para mais irmãos. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou contar uma situação que aconteceu comigo faz um bom tempo, assim, foi logo no início do meu desenvolvimento. Eu já era médium incorporante, porém eu sempre tive muito medo de fantasmas. Sim senhor, tinha muito medo de fantasma. Aí você falou assim, como você pode ser um bandista e ter medo de espírito? Eu também queria saber isso. Porque afinal de contas a gente conversa, a gente dá passividade a espíritos, né? Pessoas desencarnadas que chegaram no processo evolutivo. Mas não deixa de ser o quê? Fantasma, né? E eu ficava pensando assim, como que eu posso ter medo, né, de fantasmas? E conforme eu estava evoluindo no meu desenvolvimento, começou a acontecer algumas situações que eu não estava preparado, digamos assim, para vivenciar. Os meus guias, eles começaram a se apresentar. Como assim? Durante a noite, quando eu estava, normalmente era à noite, quando eu estava dormindo, eu simplesmente despertava do sono, abria a botola do zóio, olhava para a porta e eu tinha a sensação que tinha uma pessoa ali, eu olhava direitinho e eu conseguia começar a ver um pouco do guia. E isso foi guia após guia. E aí eu via, não claramente uma pessoa, mas eu via já a silhueta, meio que o desenho da pessoa. Eu sabia que existia uma pessoa ali. E conforme o tempo foi passando, eu conseguia ver um pouco mais claramente essa pessoa, essa entidade, né? E eu sabia que eram meus guias espirituais ali se apresentando. Porém, meu irmão, não foi tão simples assim não. Eu tinha tanto medo, que na hora que eu acordava, que eu via aquela entidade ali, eu já me cobria todinho dos pés, a cabeça, assim, que suma, porque eu não queria ver. Eu pedia e falava, eu não estou preparado, eu não quero ver. Eu não estou preparado, eu não quero ver. E por mais que durante um tempinho ainda continuou aparecendo, logo eles me ouviram e simplesmente desapareceram, eles não se apresentavam mais. Aí eu fiz, ainda bem. Ainda bem o que, menino? Que ainda bem o quê? Porque com o passar do tempo eu fui criando uma maturidade espiritual, uma maturidade como bandista e comecei a sentir falta disso. Eu queria poder vê-los, eu queria poder vivenciar essa experiência e eu acabei que cortando. Claro que também tem a questão de você estar preparado ou não para passar por isso, né? E no caso, obviamente eu não estava. Talvez eu achei que eu pudesse estar, mas eu não estava, porque eu não tinha coragem, eu tinha muito medo. E hoje não tenho mais. Se eles aparecessem aqui do nada, por exemplo, talvez eu infartasse, talvez sim, talvez eu desse um grito, talvez sim, mas eu gostaria muito. Digamos que eu interrompi uma situação que era para ter ocorrido naturalmente. Se isso também acontece com você, e se você não quer ver, você pode pedir a eles que você não se sente preparado, que eles não vão mais aparecer. Porém, é importante buscar seu dirigente, conversar com eles, pedir orientação, para esclarecer tudo certinho, porque uma vez fechado, acho que o meu medo fechou esse campo. E aí eu não consegui mais vê-los. E isso aconteceu durante um bom tempo, um longo período, e isso para tudo, assim, digamos que eu tinha um resquício de clarividência, ela foi fechada. A mediunidade da clarividência, ela requer uma responsabilidade do médium, assim como todas as outras mediunidades, claro. Mas tem que parar e pensar, se você consegue enxergar coisas que as outras pessoas não enxergam, existe um porquê para isso. Não é à toa, não é do nada. Se fosse para todo mundo ver, todo mundo ia ver. Se essa mediunidade ela é sua, então porque tem uma responsabilidade sobre ela para você. Você precisa saber como utilizar essa mediunidade de forma positiva para beneficiar as pessoas e a si mesmo, né? Ser realmente um instrumento do divino com essa sua mediunidade. Eu vou falar um pouquinho sobre a mediunidade de clarividência, assim, mais por cima mesmo. Tem bastante conteúdo sobre essa mediunidade na internet, então vou falar assim um pouquinho por cima. A clarividência é a mediunidade de você ver realmente os espíritos, né? Você vê as pessoas que desencarnaram, você vê as energias, você enxergar tudo aquilo que é do plano espiritual que fica aqui no plano físico. Ou seja, você pode estar andando na rua e você vai ver lá um monte de pessoas, só que são pessoas, são espíritos, pessoas encarnadas, encarnam tudo ali junto. Você vai ver larvas, miasmas, energias,
um monte de coisa. O que aconteceu comigo um tempo atrás? Depois que eu passei esse episódio da minha mediunidade e tal, que cortou, que eu não conseguia enxergar mais nada, o que acabou acontecendo depois? Depois de muito tempo, eu saí do terreiro que eu estava antes, encontrei uma nova casa, mas nesse período passaram-se anos, encontrei uma nova casa, comecei a trabalhar nessa casa, comecei a desenvolver novamente nessa casa, e aí algumas coisas, alguns campos começaram a se abrir novamente para mim. Então o que acontece? Eu não enxergava, né? Como eu disse, eu nunca fui clarividente, então eu nunca vi os espíritos, nunca enxerguei assim, já tive sensações, né? A minha mediunidade mesmo é de energia, de sentir. Isso eu explico em um outro vídeo. E aí o que acontece? Quando passou um tempinho, quando eu estava nas giras e tal, eu comecei a enxergar cores. Conforme fosse a linha ou a energia que estava na casa, eu comecei a mexer como se fosse um filtro. Eu sempre falo para meus amigos, como se fosse um filtro de Instagram, sabe? Tipo, botava nos meus olhos assim e eu via tipo a vibração, as cores. Às vezes eu via as ondas, mas era tudo muito sutil e tudo muito estranho. Só que a minha língua era do tamanho de sei o quê, né? E aí eu tinha que comentar com as pessoas, eu comentava com meus amigos. Olha, eu tô vendo essa... Até porque para uma inexperiência, para eu não saber o que estava acontecendo. Então eu comentava com as pessoas, olha, estou vendo isso, estou vendo isso. E eu percebi que conforme eu ia apontando, ia diminuindo. Conforme eu ia abrindo aquilo que eu estava vendo, ia se fechando as coisas para eu ver. Aí eu comecei a dar uma maneirada. Até que aconteceu uma situação que foi muito forte, que eu vi bolas de energia numa pessoa. E eu falei pra ela, de uma forma muito irresponsável, na verdade, assim, olha, eu tô vendo isso, eu não sei o que é, mas eu tô vendo. Aí a pessoa fez o quê? Se desesperou, né? Meu Deus do céu, que deve ser macumba, não sei o que fizeram pra mim, tá. Ou seja, eu abri uma informação que de repente não tivesse que abrir naquele momento. Eu deveria ter procurado o meu dirigente, né? Falei assim, olha, eu tô vendo isso, acontecendo isso, e aí ele tomou uma providência, porque eu não sabia o que era. Então, às vezes não era nada demais, era só energia mesmo da entidade dele, que estava ali irradiando, brilhando, provavelmente eu acredito que seja isso, estava ali irradiando, brilhando, e eu acabei abrindo e acabou gerando uma situação maior do que deveria. Né? Por isso que eu falo que tem que ter uma responsabilidade sobre aquilo que você vê. Então, eu comecei a ver essas coisas, né? Essas energias, essas vibrações, e conforme eu comentava com as pessoas, menos eu via. Então, um dia eu conversei com um amigo, claro, evidente, e ele falou assim, olha, se fosse para todo mundo saber o que você estava vendo, todo mundo estaria vendo. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Isso fez muito sentido para mim, por isso eu estou repassando para vocês. Então a gente tem que amadurecer essa mediunidade, entender por que nós estamos vendo essas coisas e saber como trabalhar com isso de forma positiva. Porque um deslize pode criar todo um transtorno, uma situação ruim, né? Uma situação desconfortável. De repente você está aqui conversando com a pessoa, aí tem ali, ó, um bicho nas costas dela, tu vai fazer o quê? Vai falar assim, pelo amor de Deus, tem um bicho nas tuas costas. Não, você vai conversando, vai direcionando, ou você já pede ali seus guias recolherem, encaminhar o local de merecimento, ou você direciona ela para o lugar que tem que ser direcionado, que é o terreiro, para recolher. Em situações, tem que ser trabalhado com muita responsabilidade essa questão dessa mediunidade. E com o passar do tempo, conforme eu fui ficando mais quieto, mais caladinho, parando de comentar, digamos que eu consegui compreender melhor o que estava acontecendo com esse meu campo de visão. Então eu entendi realmente qual é a minha mediunidade, além, né, de incorporação, mas eu tenho a mediunidade de sentir as coisas, as energias, eu sinto de forma muito tranquila. Então eu estou trabalhando muito esse lado para saber como lidar com isso. E se você tem uma mediunidade que você não entende ainda muito bem, você é clareaudiente, você é clarividente, você é vidente, sensitivo, seja qual for, converse com seu dirigente inicialmente, ou com os guias dele também, e peça orientação para que você possa desenvolver essa sua mediunidade da melhor forma possível e saber trabalhar com isso, né? Saber lidar com isso. Pergunte para os seus guias também o propósito disso, mas não peça que seja interrompido ou que feche de uma vez. Tente direcionar isso. Quando você também não está em terreiro, não está numa casa espírita ou algo assim, sua mediunidade ela fica realmente descontrolada, digamos assim, não está doutrinada, então está tudo muito aberto. Tem pessoas que desdobram, tem pessoas que vê coisas, tem pessoas que ouvem coisas e acaba achando que está ficando doida. Então é importante você procurar um local que possa lhe orientar, que possa lhe auxiliar a regular, a deixar bonitinha essa sua mediunidade e principalmente te ensinar como lidar com ela, como trabalhar com ela e o porquê que você tem essa mediunidade. Então,
Não se desespere com a sua mediunidade. Bom, então é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você quiser um vídeo que eu fale especificamente de cada mediunidade, aborde com mais ênfase assim as características mediúnicas, você comenta aqui, pede aí com a hashtag Fala da Mediunidade, sei lá, pede aqui nos comentários, com certeza eu faço um videozinho, faço uma série sobre algumas das nossas mediunidades. Não se esqueça de se inscrever no canal, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Me segue nas outras redes sociais, ó, estão aqui, ó, Snapchat, Instagram, Facebook, né? Segue lá na fanpage. O pessoal me pergunta, eu sempre respondo. O Snap também. O Instagram. Me sigam em todas as redes sociais que eu tenho aqui disponíveis e vamos conversando. Que nossa Mãe Logonã possa abençoar a vida de vocês com muita luz, paz, axé, prosperidade, amparo e equilíbrio. Muita luz, muita axé e muito saravá. Uma ótima semana.